Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia. Do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou Marco Antônio, fellow do segundo ano de hemodinâmica aqui da USP de Ribeirão Preto, e hoje estou com meu grande amigo, Dr. Rafael. Fala Marcão, tudo bem? Eu sou Rafael Rocha, também residente de hemodinâmica aqui do HC de Ribeirão Preto, e hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente gosta muito, né, Marco? Isso aí, meu amigo, um tema que a gente gosta e um tema que está muito em voga. Teve diretriz recente, né, aqui pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e vamos falar sobre síndrome coronariana crônica. Boa, Marco. Então tem uma diretriz muito legal realmente que foi lançada pela nossa sociedade, tem uma diretriz também recente da ESC, que a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre os principais pontos no manejo, na abordagem diagnóstica dessa doença que muitas vezes causa muita confusão no consultório, não é mesmo? Isso aí, bora pro episódio então. Rafa, contextualizando então, né, a gente viu nos últimos anos uma mudança no próprio nome da doença, né? A gente já costumava chamar, né, ficou consagrado a DAC estável, né, doença arterial coronariana, mas que agora o nome mais apropriado, defendido aí pelas últimas diretrizes, é o de síndrome coronariana crônica. E o porquê desse nome, Rafa? Então, Marco, isso vem num contexto de que a gente está tentando cada vez mais expandir, né, a abordagem desse assunto, englobando vários fenótipos, vários espectros diferentes da doença, né? Quando a gente fala dessa síndrome coronariana crônica, a gente está falando daquele paciente que tem realmente uma angina ou equivalente isquêmico induzido pelo esforço, que tem DAC obstrutivo quando a gente vai investigar, assim como aquele paciente que tem os mesmos sintomas, os mesmos quadros clínicos, mas entretanto ele não tem DAC obstrutivo, né? A gente está falando também daquele paciente que teve um infarto, uma síndrome coronariana aguda e evolui ali na sua fase estável depois desse evento agudo. Aquele paciente também que tem disfunção ventricular isquêmica, né? Enfim, às vezes nem tem angina, mas tem essa repercussão clínica ali de isquemia no coração, ou até mesmo aquele paciente assintomático, né, muitas vezes com fatores de risco, que vai fazer uma avaliação com o seu cardiologia e descobre isquemia num teste funcional, ou até mesmo tem um teste anatômico, como uma angiotomo de coronárias com alteração. Isso é fundamental também, né, Rafa? Porque vem junto de um maior entendimento da doença, né, nos últimos anos, onde a gente conseguiu identificar não só a obstrução coronariana epicárdica, né, secundária à aterosclerose, como a fisiopatologia principal, mas também outras fisiopatologias, né, relacionadas aí ao vasoespasmo, disfunção endotelial e até mesmo alterações metabólicas e alterações da microcirculação. E aí, né, com essa ampla gama aí de fisiopatologia, acarretando em diferentes fenótipos da doença. E aí, partindo então, né, para uma avaliação inicial desse nosso paciente, para o diagnóstico da síndrome coronariana crônica, a diretriz da ESC é bem legal, né, que ela traz até um passo a passo para a gente conseguir diagnosticar e que, né, o princípio a gente não vai conseguir fugir. É sempre a história clínica com o exame físico e um exame complementar. É isso aí, Marcão. Eu acho que o primeiro passo para a gente fazer o diagnóstico, para a gente abordar esse paciente, é conhecê-lo, né? Conhecer o que ele sente, conhecer quais são suas comorbidades e principalmente exames complementares que são fundamentais na cardiologia, como por exemplo o eletrocardiograma e o eco de repouso. E isso que você colocou, né, de conhecer o que o paciente sente, é a gente determinar e definir, né, a angina. Só lembrar, né, para o ouvinte que a definição clássica da angina vem lá de 1772, né, por William Eberle, e desde então a gente ainda mantém a mesma definição, né, e perdurou-se aí, né, no tempo, e que é de suma importância para a gente identificar no nosso paciente. E como é que é essa divisão, essa subdivisão dos tipos de angina, Rafa? Boa, Marcão.
Então, essa angina clássica que você citou, né, é inclusive citada na nossa diretriz da Sociedade Brasileira, né, que abrange 3 pontos principais, né. Então a gente tem que caracterizar se o paciente como é esse desconforto retroesternal, né, se é um paciente que tem um desconforto retroesternal com, uma dor em aperto, né, se tem uma duração ali de pelo menos poucos minutos, né, ele pontua como um ponto. O tipo 2, o segundo ponto seria se esse desconforto é desencadeado pelo esforço ou estresse emocional, e o terceiro ponto é o que alivia, né, se é o repouso e o uso de nitrato sublingual. Quando o paciente gabarita, tem esses 3 critérios, a gente tem uma angina típica. Quando a gente tem 2 desses 3 critérios, a gente tem uma angina atípica. E quando ele tem só um ou nenhum, ele tem uma dor não anginosa. Isso é de suma importância, né, Rafa? Identificar isso. Agora, é só um fato também que essa denominação é consagrada, né? Todo médico conhece, já ouviu falar nessas definições de angina. Agora, sempre bom lembrar que a própria diretriz, né, da ESC traz que, com o passar do tempo, talvez a gente precise é, lançar mão de uma outra nomenclatura também para essa definição clássica da angina. Talvez típica e atípica e não anginosa possa causar algum tipo de confusão, né? Porque a gente vê que gabaritar os 3 pontos nem sempre vai ser o que a gente encontra na prática clínica e nem por isso o paciente não está em vigência dessa doença, né? Eu acho que uma abordagem mais precisa dessa, que é fundamental quando a gente está falando em síndrome coronariana crônica, é justamente avaliar como um todo não só pontuar nesses 3 pontos, né? A gente tem que avaliar bem a localização dessa dor, se é uma dor retroesternal, se ela irradia, normalmente a mais típica para a mandíbula e para os membros superiores, como é o tipo dessa dor, se é uma dor em aperto, se ela é uma dor em opressão, são as dores mais características. Qual é a duração? A duração é fundamental, né? Uma dor de segundos ou uma dor que dura dias sem passar, por exemplo, é, tem baixa probabilidade realmente de ser de uma consequência isquêmica. Os fatores desencadeantes de alívio, como a gente já trouxe aqui, e além da própria presença de sintomas associados, né? Muitas vezes o paciente não vai chegar para a gente se queixando de dor no peito. Né? Muitas vezes o paciente pode ter o que a gente chama de equivalentes anginosos, né? Que eles devem sempre ser valorizados, né? Perdem um pouco de relevância quando eles são isolados, mas a gente sempre tem que considerar, né? Principalmente em mulheres, pacientes que têm às vezes mais dificuldade de, de, de especificar mesmo os sintomas, né? A dispneia, a fadiga aos esforços a gente tem que sempre considerar. E aqui, Rafa, igual você colocou, né, no começo do episódio, é conhecer o paciente, né? Os fatores de risco associados, a gente sabe daqueles fatores de risco, né, de Framingham, né? Diabetes, hipertensão, tabagismo, a própria dislipidemia, hoje em dia, obesidade, sedentarismo, doenças inflamatórias crônicas, né? Que nem todos os scores agregam essas doenças. Então a gente tem que lembrar de todos esses fatores de risco associados. E aí, claro, o exame físico com algumas peculiaridades, lembrar sempre de tentar observar a presença de chantelasma, arco corneano, algumas, o sinal que está tão em voga agora recentemente, né, que teve um famoso que veio a óbito e que tinha aquele sinal de Frank que está muito aí discutido, né, nas redes sociais. Algumas coisas, claro, não é nada específico, mas que a gente precisa observar, examinar o nosso paciente. E claro, eletro e ecocardiograma são pontos de partida aqui. A gente vai conseguir descartar algum outro diagnóstico diferencial, uma estenose aórtica ou até mesmo uma IAO, que também pode dar sintomas de angina. Né? O eletro pode trazer algumas dicas, uma zona elétrica inativa, uma própria disfunção ventricular e exames laboratoriais também. Eu acho que principalmente a disfunção ventricular que a gente vê no eco, né, ajuda muito até a guiar qual vai ser o próximo passo nosso na investigação, né, qual vai ser o exame que a gente vai solicitar. E o eletro também, né, se o eletro basal, o paciente já tem um bloqueio de ramo esquerdo, o paciente já tem uma pré-excitação, muitas vezes a gente não vai ter que ficar limitado ali, né, não solicitar, por exemplo, um teste ergométrico, que a gente não vai conseguir fazer uma avaliação mais assertiva desse modo.
né? E conhecendo então com essa avaliação inicial o nosso paciente, né? Outra coisa importante também que faz parte, a gente avaliar a quantidade de sintoma que ele tem, né? O que desencadeia sintoma, o que desencadeia angina, né? Uma classificação muito interessante que a gente tem nesse contexto é a classificação CCS, né? Da Sociedade Canadense, classifica de 1 a 4, né? O 4, paciente tendo sintomas em repouso, é algo importante para a gente conhecer também, né? E lembrar também dos fatores de risco, né? Então, se o paciente é hipertenso, é diabético, se o paciente é tabagista, tem dislipidemia, né? Então, aqui, sem dúvida, o lipidograma, até mesmo fazer uma avaliação ali da LPA e da ApoB, quando é possível, faz parte da gente fazer essa avaliação. Função tireoidiana, a presença de doença renal crônica, né? Tudo isso são fatores importantes que a gente precisa conhecer. E também a história familiar. E aí, então, Rafa, assim que a gente tem essas primeiras informações reunidas, a gente vai colocar esse nosso paciente numa probabilidade, a gente vai estimar uma probabilidade pré-teste, né? Então eu estou pensando, né, pegando esse jeitão do meu paciente, qual que é a chance desse paciente ter um diagnóstico de DAC, de doença arterial coronariana. E aí, ao longo do tempo, foram diversas calculadoras, diversos modelos desenvolvidos. Talvez o mais famoso, né, Diamond Forrester, né, que é clássico, mas lá da década, né, no final da década de 70, 80, que tinha algumas variáveis, né, a serem consideradas como idade, sexo, o tipo dessa dor torácica, e aí a gente estimava essa probabilidade pré-teste. Mas a gente viu que essa calculadora em especial, ela superestimava a prevalência de DAC na população. Então, foi se evoluindo, teve Diamond Forrester modificado, teve a do CAD Consortium depois que foi desenvolvida, né, a própria calculadora rebalanceada, recalibrada da ESC, né, que trouxe até a dispneia, como você bem comentou, né, do equivalente anginoso, para a gente colocar nessa calculadora. Então, são várias, o médico está ali lidando com o paciente, está de frente com o paciente, tem que utilizar aquela que ele mais tem afinidade. E sempre lembrar da percepção clínica, né? Aquele feeling clínico que, se ele achar que o paciente tem um alto risco, tem uma história muito importante, ele tem que valorizar. Boa, Marcão. Eu acho que a percepção clínica, esse último que você falou, é fundamental, né? Até porque há muitos fatores de risco que a gente sabe que estão associados à doença coronariana, que muitas vezes nessas ferramentas que você citou anteriormente não estão lá, né? Muitas vezes pacientes que têm doenças inflamatórias, reumatológicas, pacientes que têm HIV, por exemplo, a gente sabe que há uma prevalência muito grande de aterosclerose nessa população e muitas vezes a gente não aplica nesses critérios aí que a gente tinha citado anteriormente. E também um detalhe, né, que essas calculadoras, elas foram desenvolvidas para predizer a possibilidade de uma obstrução epicárdica. Igual a gente comentou, existem outros mecanismos, né? Então, às vezes o paciente tem uma angina por disfunção microvascular e que essas calculadoras não vão abranger de fato, né, algumas características específicas dessas populações que têm essas doenças, né, que a gente vem descobrindo nos últimos anos, né? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Boa. E uma questão interessante da gente salientar, né, aquela relação do paradigma entre anatomia e isquemia. Sempre bom lembrar daquela cascata isquêmica, aquele conceito desenvolvido, né, pelo professor Braun-Aldi, em que a gente nota que na evolução, né, da doença aterosclerótica coronariana, a gente, a princípio, né, nos primórdios, tem uma alteração do metabolismo, depois uma disfunção diastólica, depois uma disfunção sistólica, para só então a gente observar o aparecimento de alterações eletrocardiográficas e lá na ponta do iceberg, né, o último a aparecer é a angina de peito, né? Então a gente tem que lembrar disso porque os exames, cada exame vai procurar alguma coisa. Então, a gente tem que saber o que estamos procurando, né? Se vai ser a anatomia, se vai ser a isquemia, e lembrar que cada método, né, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos, suas sensibilidades e especificidades, né, a sua acurácia. E então, talvez o ideal seja, na realidade, até somar os exames, né?
Eles não são excludentes entre si, eles são complementares, né? Exames anatômicos e que procuram pela isquemia, eles são de suma importância. E aqui é legal citar também, né, que um dos maiores trials aí da cardiologia, o Ischemia Trial, né, ele conseguiu, por meio, né, da avaliação com métodos anatômicos, né, da angiotomo, para excluir uma anatomia de alto risco, né, com lesão de tronco de coronária, e associados a exames não invasivos que captavam uma isquemia moderada a alta, né, conseguiu determinar que uma estratégia inicial de tratamento dos pacientes com a DAC, com a síndrome coronariana crônica, tanto o tratamento medicamentoso otimizado quanto a intervenção, eles foram equivalentes, né? Então, só para a gente, isso no segmento de 3 anos aí. Então, isso é importante da gente salientar que os testes anatômicos e os testes funcionais em conjunto são de grande valia, né? E aí a gente vai então dar um passo adiante para falar dos testes, dos exames complementares que a gente vai utilizar nessa investigação do nosso paciente, né? Começando aí pelos não invasivos, onde a gente tem o clássico teste ergométrico, né? A gente, a nível de Brasil, é de suma importância, a gente precisa lançar a mão, talvez para diagnóstico em si, ele vem perdendo um pouco, né, de espaço, mas que para prognosticar o nosso paciente ainda é muito importante, para prescrever exercício, reabilitação, e tem sim espaço ainda para nos ajudar com o paciente com síndrome coronariana crônica. Lembrar que a gente tem um episódio show de bola, né, Rafa? Boa, um episódio sensacional recente aí que a gente gravou com o Dr. João, que é muito legal aí para o pessoal que ainda não ouviu escutar um pouquinho, aprender ainda um pouquinho mais sobre esse método. Então, assim, teste ergométrico tem o seu espaço. Relembrar também do ecostress, que pode ser, né, o ecostress é realizado com dobutamina, ou até mesmo com estresse por meio da esteira, né? Ou seja, um estresse físico, que aqui a gente vai buscar identificar uma disfunção segmentar, né, induzida por isquemia. É um teste com alto valor preditivo negativo, né, beirando até 100%, e também é uma opção para avaliar a viabilidade. Então, lembrar do ergométrico e do ecostress, né? Boa. E outro teste também funcional que a gente utiliza muito é a cintilografia de perfusão miocárdica, né? Que está avaliando justamente o comecinho lá da cascata isquêmica, né? É um teste que tem um altíssimo valor preditivo negativo. Ele pode avaliar tanto a perfusão quanto também a viabilidade, né? Quando a gente faz uma avaliação com talho, a gente consegue ver a viabilidade e com o Sextamib a gente consegue detectar a isquemia em si, né? Ele é muito útil, inclusive, né? A gente consegue fazer tanto o estresse físico, como você citou anteriormente no ecoestresse, né? Mas a gente pode também fazer uma avaliação com farmacológica, né? Muitas vezes com o dipiridamol, por exemplo. E também temos a ressonância, né, para não deixar o Danilão de fora, né? Aqui ele fica super feliz. A ressonância que vem ganhando espaço, ressonância cardíaca de estresse. Lembrar que a ressonância é o melhor método para avaliar volumes, a função ventricular. Aqui ela também pode ser utilizada para avaliação da viabilidade. E aqui, né, a ressonância de estresse com dobutamina para avaliar a contratilidade, e também podemos lançar mão de vasodilatadores para avaliar melhor a perfusão, né? E aí a gente tem, então, essa ampla gama de testes funcionais, e vamos para um exame que ganhou muito espaço nos últimos tempos, né, Rafa? Que é a angiotomo, né? Boa. Então, falando agora da avaliação não invasiva anatômica, né? Que é feita justamente pela angiotomo de coronárias, né? Só fazendo uma divisão que é importante a gente ressaltar, existe a angiotomo de coronárias, que é uma tomografia contrastada, que a gente vê o lúmen, né, pelo preenchimento de contraste e, consequentemente, a obstrução, né, que é feita principalmente nos pacientes que têm probabilidade pré-teste intermediária, baixo ou intermediária, né, que permite a gente visualizar principalmente as placas que são calcificadas, né, mas a gente consegue ver também uma redução luminal ali, e também permite ali a gente ter um valor prognóstico interessante. A gente consegue definir uma anatomia de alto risco através desse exame. E existe
outro exame que às vezes gera uma confusão ali, que é muito utilizado também ultimamente, que é o score de cálcio. Aqui a gente não utiliza contraste, é uma tomografia sem contraste, né, que tem baixa radiação, que é utilizado justamente para reclassificar o risco, né, nos pacientes que são assintomáticos, né, que têm um risco intermediário, né, mas que a gente sabe que principalmente na nossa decisão de alvos terapêuticos, principalmente quando a gente está falando ali, eh, pensando no controle de colesterol, né, isso faz muita diferença, né? A gente consegue reclassificar um paciente de um risco baixo para um risco aumentado a depender do score de cálcio de coronárias que ele tem, né? A gente não está vendo o grau de obstrução coronariana, não é a ideia como, por exemplo, o angiotomo, né, que a gente tinha falado anteriormente, mas é um score que a gente pode reclassificar risco e a gente pode sim ser utilizado. Muito bacana, né? Novamente, o Danilão tá rindo, né? Porque tá muito difundido e cada vez mais a angiotomo, né? Isso tem nos ajudado bastante. Só para a gente fechar um raciocínio aqui também, então, porque nós temos esses exames não invasivos, né? Dos funcionais, igual eu citei, vamos deixar bem claro aqui, então, qual que é essa definição de alto risco de eventos cardiovasculares por meio desses exames, né? Então, no teste ergométrico, a gente já citou lá no episódio, mas lembrar no score de Duke menor do que -10, tem a cintilo com perfusão miocárdica, uma isquemia maior do que 10%, o ecostress com alteração de contratilidade induzida em mais do que 3 segmentos do ventrículo esquerdo, a ressonância com isquemia induzida em mais do que 2 ou 3 segmentos disfuncionais da dobutamina, e a angiotomo coronária com anatomia de alto risco, né? Estenose de tronco de coronária esquerda, doença em 3 vasos ou lesões proximais, né? DA proximal sendo a mais famosa aí, né? Boa, Marcão. E quando a gente faz, então, essa avaliação, quando a gente identifica, então, nesses exames não invasivos, esses padrões de alto risco, ou quando o nosso paciente tem uma probabilidade pré-teste de muito alto risco, aquele paciente que está anginando e tem comorbidades, tem grandes fatores de risco, e a gente tem uma probabilidade de muito alto risco, a gente pode partir para o exame que é mais específico, que é justamente a avaliação coronariana invasiva por meio do cateterismo. Então, a indicação de cateterismo clássica é justamente esses pacientes de muito alta probabilidade pré-teste, ou quando faz exames funcionais com achados de muito alto risco, né? A gente precisa conhecer, sim, o padrão de obstruções da árvore coronariana, né? E até para planejar qual vai ser o tratamento, muitas vezes é necessário até mesmo revascularização, né? O cateterismo tem ganhado outra ferramenta complementar ali nessa avaliação invasiva, além da angiografia, que são as medidas fisiológicas, né? A gente já teve um episódio aqui falando um pouquinho sobre a FFR, né? Que é uma avaliação funcional ali das artérias epicárdicas, mas também lembrar da avaliação da microcirculação e até mesmo a indução de vasoespasmo para a gente fazer o diagnóstico daquele outro espectro que a gente tinha citado lá anteriormente, né? Aqueles pacientes que têm angina e não têm obstrução em artérias epicárdicas ou muitas vezes têm vasoespasmo, tá certo? Então, só para fazer uma complementação do que a gente falou agora aqui no episódio, então a gente tem que conhecer o nosso paciente, conhecer a história dele, conhecer quais são suas comorbidades, quais são seus antecedentes, conhecer o eletro e o eco basal, tudo isso dá para a gente uma ideia inicial de como é esse paciente. Diante disso, a gente vai avaliar qual a probabilidade pré-teste, qual a chance, o que eu estou achando que vai vir se eu for estratificar esse paciente. O paciente de probabilidade muito alta, ele deve ir para o CAT, né? Direto. Se o paciente tem uma probabilidade, por outro lado, muito baixa, é aquele paciente de 18 anos, não sente nada, chegou no consultório pedindo para fazer uma estratificação de DAC, a gente, sem comorbidade, sem antecedentes pessoais, a gente tem que tranquilizá-lo, né? Não há necessidade de prosseguir com exames adicionais, ainda mais com eletro e eco normal, né? Agora, aquele paciente que tem baixa, moderada probabilidade pré-teste, a angiotomo de coronárias é um exame que cai muito bem, né? A gente pode ainda utilizar outros exames funcionais, como o cintilo, até mesmo o teste ergométrico, né? Mas esses exames funcionais, principalmente os exames com imagem, né? A ressonância com estresse, o ecoestresse e a cintilo, vão muito bem naqueles pacientes que têm uma alta, moderada probabilidade pré-teste. Legal, Rafa. Acho que a gente conseguiu
sumarizar bem, né? E a ideia que fica é de realmente individualizar o nosso paciente. Claro, a probabilidade pré-teste vai nos ajudar muito, vai dar um norte. Depois a gente tem a probabilidade pós-teste, né? Se diante daquele exame eu estou acreditando naquele exame, né? Ou se eu posso estar diante de um falso positivo, enfim. Então, esse passo a passo é bem interessante e vai nos ajudar muito na condução do caso. E chegou aquele momento, né, Rafa? Opa, vamos lá. Bora pro bate-bola, então. Rafa, qual é a definição clássica de angina? Marcão, angina é um desconforto retroesternal, normalmente em opressão, que é desencadeado pelo esforço e aliviado pelo repouso ou uso de nitrato. E quais exames complementares que a gente tem para estratificar o paciente que está com uma probabilidade ali de uma síndrome coronariana crônica? Lembrar dos testes funcionais, não invasivos, e aí a gente tem o ecostress, a gente tem a cintilo de perfusão miocárdica, a gente tem a ressonância para avaliação da perfusão e temos também o consagrado teste ergométrico. E do outro lado da moeda nós temos também os testes anatômicos, onde um não invasivo, que é a angiotomo coronária, e também um mais invasivo, que é o cateterismo cardíaco. Rafa, probabilidade pré-teste, como eu calculo? Marco, tem várias ferramentas, né, que a gente pode utilizar, a clássica da Edmund Forster, a calculadora da ESC, enfim, mas o fundamental, que eu acho que isso muitas vezes é adquirido ao longo dos anos de experiência com a prática clínica e é fundamental, é justamente a percepção clínica que o médico tem que ter com o seu paciente. E Marco, quando que a gente tem que pedir CAT, então, numa suspeita de síndrome coronariana crônica? De maneira bem direta, então, paciente de alto risco ou então com achados de alto risco nos exames não invasivos. Claro, exames duvidosos, quando você está com dúvida, quando você está pensando que vai partir para um tratamento, é o cateterismo. Perfeito? Boa, Marcão. Eu acho que com isso a gente conseguiu falar sobre todos os pontos que a gente tinha planejado aqui para esse episódio. Eu acho que foi bastante bacana. E aí, tem abraço hoje, Marco? Com certeza. Bom, eu vou mandar um abraço então para o doutor André Gerhardes, ele que é um seguidor e um ouvinte aí do SupraCast. Eu já acompanhei algumas aulas dele, até mesmo em plataformas aí, e ele é um expert em coronariopatia, é um egresso aí de Ribeirão Preto. Então, um abração, André. Boa, Marcão. Show de bola. Queria agradecer então a todo mundo que tem interagido com a gente, que tem ouvido os episódios, né? Pedir para o pessoal seguir o SupraCast, @SupraCast Cardiologia, dar 5 estrelas para a gente ali no Spotify, seguir a gente no YouTube também. E lembrar, né, o pessoal que a gente está agora em março, um novo curso de eletrocardiograma, né, o ECG dominado, que é voltado justamente para uma abordagem bastante prática, para abordar diversos assuntos aí que a gente vem conversando aqui no podcast. Então, pessoal, fiquem atentos, em março vem ECG dominado e continue nos assistindo, acompanhando o SupraCast. Um grande abraço. É isso aí, Marcão. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima.